No primeiro vídeo que nós gravamos sobre o Boeing 777, nós falamos um pouco mais sobre as tecnologias da aeronave, o início do desenvolvimento, o que a Boeing esperava desse projeto. Até ali, o final da década de 90, o Boeing 777 era um projeto muito bom, já tinha se provado o que era no mercado. Porém, não era um avião de grandes números de encomenda, e ficava ali entre o que foi o DC-10. Na época, o 767 fazia muito mais sucesso do que o próprio 777, e também o TriStar tinha mais ou menos o mesmo número de aeronaves entregues em comparação com o 777. Na minha opinião, Pedro Viana, Portera Flap, tudo começou a mudar por causa desse motor aqui, que está atrás de mim, é o famoso GE90. Motor que começou como fracassado no projeto do Boeing 777, tornou ele um dos projetos de mais sucesso da Boeing. Vamos lá, roda a vinheta, editora, você vai acompanhar isso comigo agora mesmo. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, pessoal, o Boeing 777 ele começou a sua história com o intuito de ser um avião mais eficiente, mais moderno, com consumo 20% menor por passageiro transportado em relação aos seus concorrentes. Para isso, ele se valeu de várias tecnologias diferentes. Nosso editor está colocando aqui na tela agora, virou essa poluição visual inteira. Mas para situar vocês, na época o Boeing 777 tinha 3 opções de motores. A Boeing foi tão generosa que uma coisa que geralmente ela não faz nos seus aviões é disponibilizar muitas opções de motores. A Pratt & Whitney tinha um motor para essa aeronave, a Rolls-Royce tinha um motor para essa aeronave e a GE também oferecia um motor para essa aeronave. Porém, a opção mais cara na época era o motor da GE. E apesar de realmente o GE90 já existir no início do projeto, do 777 cumprir os requisitos, tudo que a aeronave precisava para ser mais econômica e até superar os seus concorrentes, era uma opção muito mais cara, as companhias aéreas não queriam esse motor. Então esse motor ele começou a entrar em deuso. Só a British Airways ali que a gente pode citar entre todos esses que utilizavam o motor GE90 em grandes quantidades. Qual foi a lógica da GE de criar um motor desse tamanho, muito diferente do que já tinha? Como nós podemos ver, aqui nós temos umas blades feitas com uma mistura de aço, titânio e carbono. Uma mistura perfeita que a GE encontrou na década de 80, fazendo as suas experimentações ali no próprio fan. Esse motor, por exemplo, ele misturava o compressor do CF6 muito aprimorado, muito melhor do que ele já era, girando a mais rotações do que era capaz o CF6, o motor que equipava o 767, o 747, e colocou essa aprimoração aqui, juntamente com tecnologias derivadas diretamente do próprio fan. O que era o próprio fan? É um motor que tinha o intuito de ter uma parte de propulsão fria muito maior do que a existente anteriormente. E eles conseguiram com essas belíssimas blades. Na primeira geração do GE90, nós podemos observar nessa foto que nós temos blades mais retas, menos aerodinâmicas, porém já feitas com a mistura de fibra de carbono e o aço titânio. Vale ressaltar que nessa época, as fabricantes de motores como a Pratt & Whitney e a Rolls-Royce ainda utilizavam aquela receita antiga que você poderia ver no DC-10, no MD-11, um pouco mais aprimorada para ele ser um motor mais ultrafan do que um motor necessariamente turbofan. O pulo do gato chegou quando a GE precisou reformular esse motor para uma nova aposta da Boeing, que eu falei para vocês que eu chamei de segunda geração do Boeing 777, e realmente era um aprimoramento dessa aeronave. Todas as fabricantes envolvidas no projeto do Boeing 777 entregaram projetos de motores aprimorados. Porém, a Pratt & Whitney e a Rolls-Royce tinham dificuldades de criar um motor com uma propulsão acima de 100 mil libras, que é um empuxo considerável, né, vamos dizer assim. Nenhum motor do mercado na época tinha isso. Atualmente, poucos motores têm essa capacidade. Somente o GE90 e o GE9X. E foi nesse contexto que surgiram as variantes 110 e 115 do GE90. Ganhou, na época, finalzinho da década de 90 ali, a concorrência da Boeing para o seu novo projeto de criar essas aeronaves com alcance estendido, que precisavam levar muito mais combustível e decolariam muito mais pesadas. Logicamente, se você tem muito mais peso na aeronave, principalmente combustível, você precisa de muito mais motor e muito mais empuxo para tirar esse avião do chão, e a GE conseguiu entregar 115 mil libras, o motor mais potente da aviação comercial naquele momento e muito mais econômico do que tinha antes. Aqui nós podemos ver alguns aprimoramentos em comparação com o que a gente tinha, por exemplo, no GE90 anterior. As blades continuam sendo feitas de fibra de carbono
e esse aço titânio nas pontas. O aço titânio, pessoal, é para quando tem um ataque na blade, a blade não se quebrar, não se deformar, para vocês entenderem. Aqui nós temos um motor com um diâmetro muito maior em comparação com o anterior. As blades são mais aerodinâmicas, você vê que elas são mais torcidas, menos retas em comparação com a anterior. A parte interna também, dos compressores, dos estágios da turbina, foram alteradas para oferecer uma maior potência, uma maior capacidade de rotação do motor. Então essa parte também é muito legal de citar aqui no vídeo. Como eu falei para vocês, são 3,30 metros de diâmetro desse motor, o que é maior do que uma fuselagem de Boeing 737. Vocês conseguem imaginar isso? É maior do que uma fuselagem de Boeing 737 esse motor. De tão incrível que ele é. E ele só foi superado recentemente pelo GE9X, que é o sucessor desse motor, utilizando tecnologias desse, para o novo Boeing 777X, aí sim uma geração real, uma segunda geração com várias alterações significativas, como os motores 10% mais econômicos do que esse, vale ressaltar isso para vocês, as pontas das asas dobráveis, a asa totalmente feita material composto, não que o Boeing 777, esse que eu estou falando, que eu estou gravando agora, não tem material composto. Cerca de 9% do peso dessa aeronave é material composto, então isso já reduz bastante. Só que eles ampliaram isso na nova geração, que ainda está passando por teste. Vamos dar uma olhadinha em outra coisa? Juntamente com esse motor magnífico, gigante que está aqui atrás de mim, a Boeing fez algumas outras alterações que vale a pena ressaltar que foram feitas ao longo do projeto. No iniciozinho ali da segunda geração, a Boeing fez uma outra alteração no trem de pouso, para ele ser o trem de pouso capaz de suportar o maior peso por roda do mercado até hoje. Acho que ele só foi superado pelo 77X recentemente, mas mesmo assim é algo impressionante. É o sucessor desse avião. As asas dessa aeronave receberam um comprimento a mais em relação à primeira geração ali, os Classics, que surgiram na década de 90. Isso permitia uma maior sustentação durante o voo e chegou ao máximo de 65 metros de envergadura. Também temos os flaps, que receberam algumas alterações aerodinâmicas e outras na carenagem da aeronave como um todo, possibilitando uma redução de 2% no consumo de combustível em relação a um Boeing 777-300ER fabricado em 2003, por exemplo. Esse aqui, que já é uma aeronave atualizada, está em linha, ele já tem essas alterações em vigor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais, se inscreva no canal e te vejo na próxima.